Olá! A aula de hoje vai ser sobre como você vai gerenciar variáveis aonde a referência que você tem para estas variáveis é o endereço dos dados na memória que ela contém. Isso é uma coisa bem diferente, é uma coisa que você não tem em linguagens de programação de alto nível, como por exemplo Python ou Java. É algo que a gente só vai ter em linguagens compiladas de nível mais baixo. Na verdade, ponteiros existem também em Python ou em Java, sempre que você tem estruturas mais complexas, dependendo de como você trabalha com elas nessas linguagens, na verdade a variável que você tem vai conter o endereço de memória daquele dado e não de fato o dado. Mas isso é uma coisa que você não enxerga, essas linguagens trabalham com isso de forma transparente para você e você não tem controle sobre como que isso acontece. Em C++, você pode controlar se você quer que uma variável seja uma área de memória que contém um dado ou se uma variável vai ser apenas um número inteiro que representa o endereço de memória e você vai usar comandos especiais para acessar aquela memória. Isso é muito útil quando a gente tem estruturas que vão mudando de conteúdo, vão mudando de forma, porque a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais flexível com isso. Então, linguagens interpretadas como Python, por exemplo, gerenciam isso de uma maneira transparente ao programador, através da máquina virtual ou através do interpretador que faz o gerenciamento de memória para você e eventualmente empurra a memória de um lado para outro, reorganiza coisas enquanto você só enxerga a lógica do seu programa. Para muitas coisas isso é algo muito bom e muito prático. Porém, quando você vai querer trabalhar no desenvolvimento de alguma coisa que é mais complexa e que tem que ser extremamente eficiente, tá? Você vai fazer, por exemplo, um software básico, ou você vai fazer um software de aplicação, mas que vai rodar por trás de uma aplicação como, por exemplo, e-commerce, aonde o servidor tem que ser algo muito rápido e muito eficiente. É muito mais interessante a gente trabalhar podendo explicitamente dizer como que os dados são organizados na memória e podendo explicitamente dizer como que essa memória vai ser gerenciada. Então é isso que nós vamos ver nas próximas duas aulas. A gente vai começar a aula de hoje vendo ponteiros e vendo como eles se relacionam com passagem de parâmetros em funções, que é uma coisa que vocês só viram de maneira meio informal até agora. E na próxima aula nós vamos ver como é que você gerencia a memória do seu programa de aplicação de uma forma explícita. Para isso você vai usar os ponteiros, então é importante a gente primeiro aprender como é que a gente trabalha com ponteiros. Então, uma definição de ponteiro é esta daqui, tá? O ponteiro é uma variável cujo conteúdo é um endereço de memória, quer dizer, uma variável especial, é uma variável do tipo inteiro, ela não é diferente de um outro inteiro, a diferença está no significado do seu conteúdo. O significado é um endereço de memória. E para o programador, ela é uma referência a um dado que está no outro lugar. Então, a gente tem, inclusive, uma nomenclatura para isso. Então, se uma variável contém o endereço de uma outra, ou contém o endereço de um dado que está na memória, mas não é contido em nenhuma variável, a gente diz que a primeira variável ela aponta para a segunda. Em função disso, um outro nome para ponteiros é também variável tipo apontador. Muito bem. Vamos ver agora como é que se organiza isto. Como é que nós vamos declarar ponteiros na nossa declaração de variável? Tá? Uma variável do tipo ponteiro ou apontador, tá? Ela consiste do quê? Do tipo base,
o compilador precisa saber qual é o tamanho da área de memória que esse ponteiro vai referenciar. Para isso, você tem que associar a declaração do ponteiro ao tipo base. Então, eu tenho ponteiros para inteiros, eu tenho ponteiros para caractere, eu tenho ponteiros para objetos, que tem toda uma estrutura dentro deles e por aí vai. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente usa essa sintaxe aqui, que tanto faz como é que você vai escrever. Tá? Você pode dizer tipo é asterisco nome, significando que eu tenho inteiro e uma variável do tipo inteiro, na verdade, é um apontador, um ponteiro para inteiro, ou eu posso declarar um tipo ponteiro e colocar lá vários nomes e tudo aquilo que vai estar atrás serão ponteiros. A vantagem do primeiro tipo de declaração é que eu posso colocar numa mesma linha, por exemplo, variáveis comuns, normais e variáveis do tipo ponteiro. Isso não contribui para a legibilidade de um programa, então normalmente a gente não faz essa miscelânea dentro de uma linha. Mas o C e o C++ são linguagens que são flexíveis e que foram escritas para você fazer código compacto, então permite você fazer o código dessa maneira. A outra forma, onde você explicitamente está dizendo eu vou declarar um tipo ponteiro para um dado base e aí eu dou o nome ou os nomes das variáveis, é uma forma um pouco mais organizada de você fazer, porque você está dizendo de antemão que você está declarando ponteiros. Então eu poderia declarar, por exemplo, ponteiro para inteiro, e aí colocar vários nomes, A, B, C, D, e todas elas vão ser variáveis de tipo ponteiro para inteiro. O compilador vai saber que a gente espera que ali dentro tenha um endereço de memória, quer dizer, o valor de um endereço de memória, e não um dado do programa propriamente dito. Então aqui nós temos algum exemplo. Tá? Por exemplo, o primeiro aqui, eu estou declarando um ponteiro para algum inteiro que vai ser um contador. Então eu digo que é um inteiro e falo lá ponteiro para um inteiro, tá? Ponteiro para contador. O próximo, por exemplo, eu declaro um ponteiro para caractere e aí eu digo lá asterisco meu string. Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque o ponteiro não está me limitando a apenas uma posição de um determinado tipo. Vai me dizer qual é o tipo base. Então eu posso ter na memória um string inteiro, tá? Sei lá, um string de 1000 caracteres, e eu vou ter o quê? Um ponteiro para esse string vai ser o endereço do primeiro caractere na memória onde está esse string. Isso é uma coisa bem interessante, porque me permite trabalhar com strings de tamanho variável, sem ter que, por exemplo, alocar um vetor enorme para garantir que qualquer tamanho de string com o qual eu quero trabalhar vai caber ali dentro. Isso é muito útil para a gente fazer um monte de coisas e, inclusive, economizar memória. A gente está aí com uma grande moda de internet das coisas, programação em single board computer com memórias mínimas e outras coisas, e economizar memória de uma forma muito eficiente voltou a ser uma coisa muito importante para nós hoje em dia. Se eu vou programar um Arduino, é importante que eu trabalhe, por exemplo, eficientemente na memória, e a gente poder trabalhar estas coisas, tá? Economizando o máximo memória é uma coisa muito útil. Tá? O terceiro exemplo aqui, tá? Eu tenho um ponteiro para uma variável raiz quadrada. Quer dizer, a variável raiz quadrada é um ponteiro para um ponto flutuante em algum lugar. Tá? E eu tenho um caso especial. Esse caso especial é interessante. Tá? É o ponteiro vazio, void. Tá? Eu uso essa palavra-chave especial, void, para indicar que eu estou declarando um ponteiro que aponta para um endereço genérico de memória. Eu não sei o que tem lá, tá? Mas eu quero guardar esse endereço de memória. Isso é útil. Quando a gente passa como parâmetro algum endereço de alguma coisa que a gente não sabe o que é, dentro de uma função que recebe aquele endereço, por exemplo, que você vai determinar qual é a estrutura de dados que você recebeu, e aí você vai trabalhar com ela, para deixar
a chamada da função genérica, sem fazer sobrecarga de funções e redefini-la várias vezes, por exemplo, você simplesmente pega e passa um ponteiro do tipo void. Tá? Na prática, o ponteiro tipo void é um ponteiro para byte. Tá? A gente vai ver que dá para fazer matemática de ponteiros e o ponteiro void ele vai de byte em byte do mesmo jeito que o ponteiro para caractere. Mas o significado para o compilador é diferente. Tá? Isso é uma coisa bem importante a gente ter em mente. Então, outros tipos de declaração que também envolvem ponteiros. Então vamos supor aqui, eu declarei um string de 30 posições chamado nome. Se eu pegar apenas o nome da variável sozinho, quer dizer, nome, tá? Na verdade, nome é um ponteiro para o primeiro caractere deste string, é um ponteiro para a primeira posição desse string. Tá? Então, eu posso usar isso de uma forma bastante flexível. Por exemplo, olha esse código que a gente tem aqui. Tá? Eu declaro nome com 30 posições e eu declaro uma segunda variável, tipo caractere, que é um ponteiro para caractere. Eu chamei aqui de aponta para nome. Muito bem. O que vai acontecer? Tá? Se eu lá pelo programa eu atribuir, por exemplo, a aponta para nome, o que vai acontecer? Eu vou copiar o conteúdo de nome para aponta para nome? Não. Inclusive porque não tem espaço de memória, né? A hora que eu declarei aponta para nome como um ponteiro para caracteres, eu reservei 4 bytes de um inteiro para isso. Não tem mais nada ali, tá? 4 ou 8 bytes. Tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui, nome sozinho é apenas o endereço de nome de 30 posições. Tá? Então eu vou copiar esse endereço para aponta para nome. Significa que a partir desse momento eu tenho duas variáveis, tá, que referenciam o mesmo dado. Isso é uma coisa importante, eles não vão referenciar dados iguais, vão referenciar o mesmo dado. Tá? Essa distinção, tá, entre igualdade e identidade, ela passa a ser uma coisa importante quando a gente está falando de ponteiro, porque às vezes você tem ali 20 ponteiros diferentes apontando para a mesma região da memória e referenciando exatamente o mesmo dado. Se eu vou lá e modifico aquilo, todas as variáveis vão ter o seu conteúdo modificado. Isso é uma coisa importante que a gente tem que estar ciente para não fazer bobagem no meio do programa. Muito bem. Como é que eu trabalho com ponteiros? Tá? Então, vocês já viram ali que o asterisco pode ser um operador na hora de declarar o ponteiro. Ele descreve que o que vem depois é o endereço. O asterisco também é um operador para a gente recuperar o conteúdo de memória apontado pelo ponteiro. Tá? Então, a gente chama, nesse caso, quando o asterisco está numa expressão, a gente chama de operador de indireção. Porque ele referencia indiretamente. Eu estou trabalhando com uma variável, mas na verdade eu estou pensando no conteúdo da área de memória cujo endereço está naquela variável. Então, tá, quando eu coloco na frente de uma variável do tipo ponteiro o operador de indireção, a operação que vai acontecer é que o conteúdo do endereço de memória apontado por aquele ponteiro vai ser retornado para mim. Tá, o conteúdo do endereço de memória, mas quantos bytes? Vai depender do tipo base. Por isso que a gente declara um ponteiro com um tipo base. Se eu declaro um ponteiro como ponteiro para inteiro, por exemplo, tá? A hora que eu uso o operador de indireção, vão ser copiados 4 bytes para alguma outra variável, ou impressos na tela, ou sei lá o quê. Se eu declaro um ponteiro como um ponteiro para caractere, inicialmente devolve-se 1 byte apenas. Tá? Mas como é que eu vou devolver o string inteiro? Para isso a gente tem funções especiais que fazem isso para nós. Tá? E se eu fizer um ponteiro para ponto flutuante? Se eu usar a indireção, vai me retornar os 8 bytes que representam o ponto flutuante.
É isso, tá? Mas eu posso fazer o contrário também, tá? Eu posso, por exemplo, transformar uma variável comum em um ponteiro. Não significa que eu vou mudar o tipo da variável, significa que eu vou usar uma operação que me devolve o endereço de memória ocupado pelo primeiro byte dessa variável e, efetivamente, a variável mais a operação são um ponteiro. Tá? Então, isso é o operador de endereço, é o e-comercial. Se eu uso o e-comercial na frente de uma variável, tá? Dentro daquela expressão, aquilo ali vai ser substituído não pelo conteúdo da variável, mas sim vai ser substituído pelo endereço daquela variável. Eu uso isso, por exemplo, quando eu tenho variáveis estáticas e eu preciso de um ponteiro para elas naquele momento. Eu uso isso quando eu tenho uma expressão de ponteiros e tenho uma variável lá que é uma variável local, por exemplo, né? E eu preciso rapidamente do endereço dela, porque ela está envolvida numa expressão de ponteiros. Então eu uso o operador de endereço. Ou, por exemplo, quando eu vou passar como parâmetro algo cujo tamanho eu não sei, está na memória, né? Dentro de uma função eu passo o endereço daquilo como parâmetro para a função. Então, são várias coisas muito interessantes que a gente pode fazer e muita besteira também que dá. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai programar. Eu vou colocar para vocês aqui alguns exemplos e depois eu vou passar um exercício que é justamente para vocês treinarem isso. Tá? Então, até o momento, vocês viram por necessidade uma coisa ou outra com ponteiro que vocês faziam aqui ou ali. Tá? A gente vai agora deixar isso um pouco mais formal. Tá? Então aqui tem vários exemplos que vocês podem usar. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu declarei primeiro um ponteiro para inteiro chamado aponta. Depois eu declarei duas variáveis inteiras, a variável valor 1 e a variável valor 2. Tá? Em seguida, tá? Eu vou inicializar valor 1 com 5. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a ponta recebe o endereço de valor 1. Significa que eu copiei 5 para dentro de a ponta? Não. Eu copiei para dentro de a ponta o endereço de memória aonde estava a variável valor, para a qual, lá na minha inicialização, foi copiada a constante 5 que estava dentro do código do programa. É isso que aconteceu. Bom, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer valor 2 recebe o valor apontado por a ponta. É assim que a gente lê isso. Tá? Então, o valor apontado por a ponta, aqui estrelinha ou asterisco aponta, tá? Significa o quê? Isso instrui o compilador a gerar um código que pega o conteúdo da variável aponta, considera o endereço de memória, considera que o tipo base nesse endereço de memória é um inteiro e gera um código para copiar 4 bytes a partir do primeiro byte daquele endereço para dentro da variável valor 2. Então, uma coisa importante que a gente tem que considerar quando a gente faz expressões com essas duas operações, com esses dois operadores sobre ponteiros é a precedência. Tá? Então, tanto o operador de endereço quanto o operador de indireção, eles possuem a maior precedência que a gente tem. Então, numa expressão, eles sempre vão ser executados primeiro, não importa o que você tenha a mais dentro daquela expressão. Obviamente, se você tiver parênteses encaixados, não. Mas dentro de uma expressão sem parênteses, a primeira coisa que vai acontecer é a execução dos operadores de ponteiro. Isso é bem importante você lembrar, tá? E se você precisar fazer alguma coisa antes de algo ou uma coisa só depois de algo, lembre-se de usar parênteses para deixar, tá, toda a precedência de operadores dentro da sua expressão em ordem. Muito bem. Como um ponteiro é um inteiro, né, você pode fazer operações aritméticas com eles. Eu coloquei uma dinamite aqui porque isso é uma coisa muito perigosa.
tá? Você pode se arriscar a sair fora do segmento de memória do programa. Tá? Vocês já devem ter visto durante a compilação um erro bem comum, segmentation error, erro de segmento de memória. Tá? Isso é o quê? Quando eu quero acessar um endereço de memória que está fora da área de memória que pertence àquele programa. A gente vai ver o modelo de memória lá na próxima aula e vocês vão entender a questão do segmento de memória. Por enquanto, ignorem isso, só pensem que trabalhar com ponteiro é uma coisa que nos permite fazer de maneira muito eficiente algumas operações, mas por outro lado, é muito perigosa. Então vamos só dar uma olhada aqui, tá? O que a gente pode fazer. Então deem uma olhada nesse código que a gente tem aqui. Tá? Esse código ele é bem interessante, tem várias coisas aqui, e a gente vai passar passo a passo. Então, aquele exemplo que eu disse que dá para fazer e que a gente não deve fazer aqui, vocês estão vendo nesse código exemplo aqui. Eu estou declarando inteiro, e aí eu estou dizendo, P1 é um ponteiro para inteiro, P2 é um ponteiro para inteiro e X é um inteiro. Então, dois tipos diferentes de variável dentro de uma mesma linha de declaração. Eu posso fazer. Tá? É um mau exemplo de programação, está aqui para eu poder chamar a atenção de você que é melhor você não fazer desse jeito. Isso não contribui para a legibilidade do programa, a não ser que as variáveis estejam semanticamente muito relacionadas e você queira separar por grupo de variável, alguma coisa assim, mas eu não sugiro fazer. Tá? Muito bem. Aqui eu vou para uma operação de inicialização, onde eu pego a constante 4. Tá? Essa constante 4, ela está onde? Ela está dentro do código do programa. Tá? É um valor constante estático, que faz parte do código, vai ser copiado para dentro da área de memória que foi reservada para X no momento que o programa começou. Beleza. E agora eu vou fazer o quê? O P1 recebe o endereço de X, é assim que a gente lê essa linha aqui, tá? P1 igual e comercial X, a gente lê como P1 recebe o endereço de X. P1 é um ponteiro, X é uma variável inteira e o endereço de X é o endereço do primeiro byte desse inteiro. Muito bem. Se P1 não fosse um ponteiro, dependendo das diretivas do seu compilador, isso até compila, vai gerar uma warning de que você está atribuindo um ponteiro para uma variável inteira, mas ainda passa, tá? Dependendo do que você colocou lá. Tá? Se você usar diretivas de compilação muito estritas, ele não vai aceitar. Mas seria um erro. A gente tem que declarar cada coisa do jeito certo. Bom, o próximo passo é eu fazer P2 receber P1. Tá? Significa o quê? O que tem dentro de P1? Dentro de P1 tem um número inteiro que está me representando o primeiro byte de memória de X. Agora eu vou copiar esse endereço para dentro de P2. Observa, tá, que eu não copiei 4, nem para P1 e nem para P2. Tá? 4 está só em X. Em P1 e P2 agora tem o endereço de X. Então eu posso fazer agora algumas coisas interessantes. Para isso eu vou usar a função do C estruturado chamada printf, que é uma função bem interessante, é importante você dominá-la, é melhor do que trabalhar com macros como cin e cout. Tá? E aqui eu posso, então, por exemplo, mandar imprimir, né, P2 como se fosse um ponteiro. Então existe um string de formato, tá, que é o string porcentagem P, que diz para o compilador gere código que vai imprimir aquela inteira como se fosse um endereço de memória. Tá? E a próxima linha vai me imprimir o quê? Vai me imprimir 4. Já que P2 contém o endereço de X e X contém 4, se eu mando imprimir o valor apontado por P2, é assim que a gente lê asterisco P2, tá? Vai me imprimir 4. Então, esse é um trecho de programa inútil, tá? Mas ele serve para mostrar o que a gente consegue fazer. Vamos olhar mais algumas coisas. Tá? Aritmética de ponteiros. Imagine o seguinte,
Eu vou declarar como inteiro P1, P2, P3 e P4, e eu já vou declarar x inicializando com 0. E aí eu começo o meu código. No meu código eu vou atribuir endereço de x a P1. P2 vai receber P1 incrementado. Vocês lembram do operador de incremento do C++? É o mesmo do C. Outras linguagens também têm, por exemplo, a linguagem de programação do Arduino também usa isso. O que eu fiz aqui? Eu incrementei uma posição do tipo base daquilo ali. O que isso significa? Agora o meu endereço guardado em P1, ele vai apontar para o próximo inteiro. Tá? Então, se eu aplico o operador de incremento a uma variável inteira, eu vou incrementá-la de 1. Se eu aplico o operador de incremento a uma variável do tipo ponteiro, eu vou incrementá-la de uma posição do tipo base. Como o tipo base de P1 é inteiro, ou seja, 4 bytes, tá? Eu aplicar o operador mais, tá, de incremento à variável P1 tem como resultado, tá, eu incrementar P1 de 4. E vai apontar para o próximo inteiro, supondo-se que tenha um outro inteiro depois de x. Eu não declarei nada, então P1 está apontando para alguma área de memória que é terra de ninguém ou terra de outro programa. Tá? É bom eu não usar, mas eu posso fazer. Tá? Enquanto eu não usar, enquanto eu não tentar acessar essa área de memória, é tudo bem. Pô, mas para que serve esse negócio? Por exemplo, se eu quero percorrer uma matriz ou um vetor de forma muito eficiente, quero fazer cálculos simples em cima da matriz ou do vetor, eu posso usar esse tipo de estratégia. Eu faço apontar um ponteiro para o início ou para uma posição qualquer dessa estrutura de dados e eu vou percorrendo com esse ponteiro. É uma maneira de fazer. Explicitamente considerar uma variável que representa um conjunto de dados denso, sem buracos, tá? E eu simplesmente percorrer fazendo cálculos em cima do endereço de memória desse dado. Tá? Muito bem. Eu posso fazer P3 ser igual a P2 mais 4. Novamente, eu vou adicionar 4 ao valor de P2? Não. Eu vou adicionar 4 vezes o tamanho do tipo base. Então, tipo base tem 4 bytes, é um inteiro. Aqui eu vou adicionar 16. Então eu vou pegar o valor que está em P2, que na verdade já é o endereço de P1, o endereço de x mais 4, e eu adiciono mais 16. Então eu termino com P3 tendo o quê? O valor de P1 mais 20. Tá? O valor de P1 mais 5 inteiros. E aí agora, o que eu vou fazer? P4 recebe o valor de P3 menos 5. Eu vou decrementar 5 vezes o tamanho do tipo base, 5 vezes 4, 20, e P4 agora aponta de novo para x. E eu posso mandar imprimir x, sem nenhum problema. É isso. Tá? Então, você pode fazer isso, usar isso para fazer um monte de coisas, é bem interessante. Tá? E a gente pode fazer ainda mais coisas interessantes. Tá? Então, a aritmética de ponteiros está mais uma vez resumida aqui. Tá? Eu tenho um outro exemplo numérico aqui que usa 1000 como número inicial e faz algumas mágicas. Na verdade, é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Tá? Você pode reler isso daqui e ver em casa como é que ficou. Veja se você chega às mesmas conclusões. Muito bem, a gente consegue fazer ainda mais coisas. Tá? Por exemplo, você pode comparar ponteiros para saber quem está na frente ou quem está atrás. Isso é também útil quando eu tenho, por exemplo, algoritmos iterativos que percorrem de diferentes formas uma grande estrutura de dados e de vez em quando eu tenho que testar. Eles se encontraram, eles se cruzaram. Tá?
Então, eu posso fazer essa comparação. A princípio, a gente pensa, bom, não é muito útil. É desde que eu esteja dentro de uma mesma variável. Tem que tomar um cuidado. Tá? Quando a gente for ver o modelo de memória, a gente vai entender, tá, que dentro da memória, várias variáveis podem estar mais espalhadas e essa questão do maior, menor não tem um significado muito claro. Agora, se eu estiver dentro de uma variável que é uma coleção qualquer, um vetor, uma matriz, aí faz sentido eu fazer essa comparação do que é maior e o que é menor. Tá? Então, vamos lá. Tá? Um exercício para você fazer, pode fazer em casa esse exercício. Tá? Pegue lá o seu programa pilha, né, a sua classe pilha, e reimplemente o topo como um ponteiro. Ao invés, tá, de topo ser o inteiro, faça topo ser um ponteiro para inteiro e veja o que você tem que mudar, tá, em toda a sua lógica. Tá? Isso é bem interessante. Tá? Veja o que você precisa fazer tudo para você conseguir fazer com que isso funcione. Tá? Você vai ter que comparar, inclusive, posições. Como é que eu vou mostrar que a minha pilha está vazia? Eu posso inicializar, por exemplo, o meu topo com um valor especial, que é a constante null, tá? Que na verdade é 0, tá? Mas que a gente usa com significado especial em ponteiros, é o ponteiro nulo. A gente usa ele para indicar muitas coisas especiais, vocês vão ver logo que a gente entrar em lista encadeada. Mas aqui não faz sentido porque se eu estiver desempilhando, eu não vou chegar lá num momento qualquer em que eu tenho um ponteiro nulo como resultado. Eu vou ter o endereço base da pilha. Tá? Então pensem como é que eu faço. Eu vou ter que fazer uma comparação, não é? Como é que eu faço essa comparação? São várias coisinhas que você tem que dar uma estudada, tá? E você tem que ver o que vai acontecer. Então aqui tem um exemplo de um pedaço de código, tá? Mas ele não está respondendo essa pergunta. Ele está respondendo uma outra coisa. Tá? Aqui, por exemplo, está respondendo como é que eu faço para atribuir o dado ao ponteiro, ao valor apontado pelo ponteiro. Tá? Ó, observem, eu declarei aqui, tá, um vetor de uma forma normal. Tá? Dados maxpilha é simplesmente um vetor que faz parte dessa classe. Quando eu crio uma instância dessa classe, o vetor está lá com os dados lá dentro. E como é que eu vou atribuir um valor sem usar um inteiro como posição do vetor? Eu posso, por exemplo, usar uma indireção para topo de uma maneira muito interessante. Tá? Eu incremento topo na hora de incluir o dado e eu digo lá, o topo, entre parênteses, ou seja, tá? O que significa isso? O conteúdo, topo é um ponteiro. Se eu uso um ponteiro para um determinado lugar, eu vou naquele lugar e aí sim eu vou usar a indireção por fora, dizendo eu quero modificar o conteúdo do lugar apontado por topo e eu boto o dado lá. É uma coisa bem interessante para a gente fazer dessa maneira. Experimente e veja o que acontece. Tá? E lembre-se da questão da pilha vazia. Tá? Na pilha vazia, como eu falei para vocês, não dá para a gente ter um valor especial. Como é que eu posso fazer se a pilha está vazia? O que eu vou fazer? Imagine a minha pilha está aqui e eu vou descendo com o meu ponteiro, ele aponta... Quando eu só tenho um elemento na pilha, o meu ponteiro está apontando para a primeira posição da pilha. Então o ponteiro tem um endereço que é igual ao endereço do vetor pilha, do vetor dados. Né? Lembrem-se que eu falei, se eu pegar só o nome do vetor, eu tenho o endereço do primeiro byte. Se eu estou fazendo o topo apontar para a primeira posição, esse valor é igual. A hora que eu decremento o topo mais uma vez, ele vai apontar para uma área de memória de conteúdo desconhecido, eventualmente nem daquele programa, tá? Mas que é uma área de memória, uma posição abaixo do primeiro endereço do vetor dados. Então essa é uma forma da gente trabalhar. Tá? É a comparação que eu estou fazendo no código aqui. Tá? Eu estou comparando se, né, aqui em cima, eu estou comparando se o quê?
topo for menor que dados, dados sozinho é o endereço do primeiro byte do vetor, e se topo estiver apontando para um lugar abaixo da pilha, então é porque eu acabei de esvaziar a pilha. E é essa a minha forma de eu dizer que a pilha está vazia. Eu só preciso pensar num jeito de inicializar isso. Eu posso inicializar, por exemplo, na hora que eu faço o meu construtor, inicializando primeiro o topo com dados e depois mandando decrementar de um valor. E aí eu inicializei um abaixo e a coisa vai funcionar direitinho. Então, pensem como vocês vão fazer esse código. Mesmo que isso seja uma maneira mais complicada de fazer uma coisa que é simples, é um excelente exercício de vocês treinarem o uso de aritmética de ponteiros dentro de um ambiente bem controlado. Aqui é fácil de você ver se está dando certo ou não. Se mais lá na frente você vai usar isso num programa complicado, porque você vai estar lá mexendo dentro de um sistema operacional ou outra coisa, aí vai ser bem mais difícil você ver se fez certo ou não. Aproveite aqui. Tá? Muito bem. Ponteiros e matrizes também têm uma relação bem estreita em C++. Tá? E a gente pode aproveitar muitas coisas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Observem esse código, vejam aqui o que eu fiz nessa declaração. Eu começo declarando uma variável, um vetor de caracteres de 30 posições e eu inicializo já com José da Silva. Tá? Depois eu vou pegar dois ponteiros para caractere e declará-los. Vou declarar um caractere, uma variável que tem um byte, só tem um caractere e um inteiro. Muito bem, agora eu atribuo o nome a P1, tá certo. Né? Nome é um vetor de caracteres e se eu uso o nome sozinho, sem índice, eu estou, na verdade, devolvendo o endereço do primeiro byte daquele vetor. Eu passo isso para P1 e P1 passa a ser um ponteiro que está apontando para o primeiro caractere que tem dentro de nome, ou seja, para J. J de José da Silva. Muito bem. Se eu atribuir nome na posição 3 a car, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o E ali em car. Né? 0, 1, 2, 3. É a quarta posição do vetor. Tá? Se eu fizer car receber P1 na posição 0, pô, mas P1 é um ponteiro, P1 não é um vetor. Essa é uma coisa bem interessante. Tá? Você pode tratar qualquer ponteiro como um vetor. Tá? Se eu colocar um número, um valor entre colchetes atrás de um ponteiro, o compilador vai entender que aquilo ali é uma operação de offset, tá? Para o endereço do ponteiro. Então, se eu boto lá entre colchetes 2, por exemplo, 0, 1, 2, tá? O compilador vai me gerar um código que me devolve o quê? O endereço, na verdade o conteúdo, não o endereço, o conteúdo da terceira posição de memória, considerando-se o tipo base. Tá? Uma questão importante. Tá? O tipo base sempre conta. Então a posição 0 desse vetor é o primeiro caractere, porque o tipo base aqui é caractere. Tá? Então eu transformo um ponteiro numa variável, colocando um índice atrás do ponteiro. Tá? É uma coisa bem interessante e é também bem poderoso. Me permite, por exemplo, gerar um ponteiro para uma área de memória de tamanho primeiramente indefinido ou de tamanho definido, mas que vai ser variável dependendo do que eu faço. E depois eu posso percorrer aquela área de memória simplesmente pegando aquele ponteiro e colocando um índice atrás dele. E vai ter o quê? Eu vou considerar um pedaço da memória apontada por ele ali. Uma coisa bem interessante que a gente pode fazer. Tá? P2 recebe o endereço de nome na posição 5, é outra coisa interessante. Tá? Nome na posição 5, tá? É a letra D. O endereço da letra D, o que é? É um ponteiro para um string que começa em D. Tá? Ele vai até o final de Silva. Tá? Então eu estou basicamente dizendo que a variável P2 ela aponta para da Silva. Tá? Coisa bem interessante também que você pode fazer e que também nos ajuda em muitas coisas. Tá? Então,
Se eu mandar pegar a variável P2 e mandar imprimir como um string, é o que a gente está vendo nesse printf aqui, tá? O que acontece? Eu vou simplesmente imprimir da Silva. Se eu fizer a variável P2 agora receber o valor de P1, tá? P1 tem o endereço da primeira posição. Tá? O que acontece? Vai receber tudo. Tá? E se eu fizer P2 igual a P1 mais 5, tá? Novamente a mesma coisa, é equivalente àquela linha de cima. Tá? P1 mais 5 novamente cai no D, tá? E eu estou de novo gerando um ponteiro para da Silva. Tá? E se eu começar a usar aritmética dentro das linhas de impressão, tá? Eu posso inclusive percorrer isso implicitamente, simplesmente, por exemplo, fazendo P1 mais 5, tá? P1 mais 20. Tá? P1 mais 20 é importante você observar aqui. Não tem nada nessa parte. Eu aloquei memória de 30 posições. Tá? Então, P1 mais 20 não vai estar num lugar inválido. Não vai me dar um segmentation fault, porque ainda está dentro da área de memória do programa. Porém, tá? Eu não coloquei nada lá durante a inicialização. Então, o que tem lá? Lixo de memória que tinha na memória naquele lugar na hora que o programa começou a rodar. Tá? Isso aqui me produz gibberish, bobagem. Tá? A gente tem que tomar um cuidado, como eu falei para vocês antes, com ponteiro a gente consegue fazer um monte de besteira. Tá? Muito bem. E eu posso simplesmente fazer um laço, tá? Que vai de 0 até o tamanho de nome, tá? Menos 1, tá? E eu vou percorrendo isso simplesmente imprimindo caractere a caractere, simplesmente passando o i como índice do vetor nome. Tá? Eu posso também pegar o ponteiro P2, tá? Passar a ele o valor de P1 incrementado por i. Eu poderia pegar P1 incrementado por i diretamente e mandar imprimir aquilo ali também. Observem que nesse caso, P2 é um ponteiro para caractere, eu tenho que imprimir do jeito que está aqui. Tá? Eu tenho que mandar imprimir o valor apontado por P2. Gente, isso é um bocado de novidade. O que eu sugiro para vocês? Peguem esse código, tá? E simplesmente joguem isso no seu compilador, veja o que acontece, modifiquem o código, testem, tenham ideias, testem essas ideias e vejam o que acontece. Vocês têm que se acostumar a pensar em termos de ponteiro, porque a partir não da próxima aula, mas da primeira aula de encadeada, a gente só vai trabalhar até o fim do semestre com ponteiros. Isso é uma coisa muito importante. Tudo que a gente for fazer vai usar ponteiro de uma ou de outra forma. Então, vocês têm que ficar fluentes nessa linguagem, que é a linguagem do endereço de memória, para que vocês consigam fazer o resto do que a gente vai fazer por aqui. Então, tinha até uma animação. Eu esqueci da animação, mas tudo bem. A gente conseguiu passar. Matrizes de ponteiros também podem ser interessantes. Tá? Então, você pode, por exemplo, declarar um ponteiro para vetor de 30 posições, tá? Que é o quê? Tá? É um vetor de 30 ponteiros inteiros. E com isso eu posso fazer um bocado de matemática também, por exemplo. Tá? Eu vou pegar algumas variáveis, eu vou declarar uma variável inicializando com 1, uma variável B com 2, uma variável C com 3. Tá? E aí eu vou colocando em vetor na posição 0, eu coloco o endereço de A. Vetor na posição 1, eu coloco o endereço de B. E vetor na posição 3, opa, esse não tinha animação. Vetor na posição 3, eu coloco o endereço de C. Né? Então, essas operações que eu fiz aqui, né, são o quê? Eu tenho um vetor de ponteiros e eu botei vários endereços de outras variáveis ali dentro. Né? E eu posso, a partir daí, imprimir isso de diferentes formas. Tá?
O importante aqui é a gente ter em mente o seguinte, eu declarei um vetor de 30 ponteiros para inteiros. Significa, eu reservei a área de memória para guardar 30 endereços. Eu não reservei em lugar nenhum memória para 30 inteiros. Isso é uma coisa extremamente importante e que você tem que ter em mente. Tá? Eu alocar memória para um ponteiro para alguma coisa, de maneira nenhuma, garante que aquela coisa também vai ter memória alocada para ela. Eu tenho que ou alocar memória criando uma variável para aquilo, ou como a gente vai ver na aula que vem, eu vou trabalhar com alocação dinâmica de memória, eu reservo uma área de memória qualquer, onde eu reservo espaço para o conteúdo de uma variável qualquer, que não precisa nem ter nome, né? E eu aí faço aquele ponteiro que eu criei apontar para lá e com isso eu tenho acesso àquela área de memória. Né? Isso a gente vai ver depois. Mas não confunda criar um ponteiro para alguma coisa com criar aquela coisa. São coisas diferentes. Tá? Um ponteiro só guarda o endereço de memória. Um ponteiro para strings de 40 posições, por exemplo, não vai guardar um string de 40 posições, vai guardar um inteiro de 4 bits, de 4 bytes. Só isso. Tá? É só aquele endereço. Tá? Tenha sempre isto em mente. Muito bem. Por último, uma coisa ainda mais interessante, a indireção múltipla. Tá? Então a gente pode, em C++, trabalhar com ponteiros para ponteiros. Tá? Eu posso ter uma variável tipo ponteiro que está apontando para endereços de memória onde tem ponteiros. Tá? E eu posso também usar isso para criar visões em cima de outros dados. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa constante que eu criei aqui. Tá? O que é isso? Eu estou inicializando um vetor chamado mensagem. Tá? Vamos supor que eu estou programando on the fly algum programa. Esse programa tem mensagens de erro. Eu não sei quantas mensagens de erro vai ter à medida que eu vou recebendo meus casos de uso que vem da equipe que faz análise de sistemas, da equipe que interage com o usuário potencial. Tá? Eu vou aumentando o leque de coisas que o meu programa vai fazendo e eu vou aumentando o número de exceções que pode ocorrer e essa lista de mensagens de erro é uma lista que vai aumentando o tempo inteiro, mas eu quero ter essa lista como constante dentro do programa. Eu não vou guardar isso em algum lugar externo, um banco de dados ou sei lá o quê. Então, eu posso criar simplesmente um vetor de tamanho indefinido de ponteiros para caracteres. Né? Isso me permite, né, ir adicionando coisas ali, sempre recompilar o código sem nenhum tipo de problema. Bom, no momento a gente está vendo ali 4 mensagens de erro. Tá? E como é que eu faço isso? Eu digo que isso daí é o quê? É um ponteiro para um vetor de caracteres, né, de tamanho indefinido. Por isso eu fiz 2 coisas ali. Primeiro eu digo que é um caractere, eu coloco que vai ser um ponteiro e eu coloco que tem um vetor de tamanho indefinido. E eu inicializo isso como simplesmente uma coleção de strings. Perfeito. Tá? Aí eu vou criar 2 funções que me usam isso. Tá? Primeiro, por exemplo, eu vou criar uma função onde uma função que eu vou chamar de escreve mensagem de erro, onde eu passo um número, né? E eu posso simplesmente colocar ali, tá? Por exemplo, mandar imprimir mensagem na posição número. Se essa posição for uma posição válida, ele vai escrever. Né? Como isso é uma constante, né, eu, na verdade, vou ter o quê? Uma lista de endereços ali para constantes que estão no código. Não tem problema. Vai pegar o endereço daquela constante e vai escrever. Isso é muito prático porque eu não preciso fazer nenhum outro controle maior. Eu simplesmente passo um número inteiro e eu posso imprimir uma variável cujo tamanho
que é parte de um vetor cujo tamanho eu não conheço. Tá? E aí eu posso mandar escrever a mensagem de erro número 3, por exemplo, que vai ser impossível criar arquivo. Tá? E a gente pode fazer isso de ainda outras maneiras. Tá? Por exemplo, tá? Eu posso criar um vetor, um ponteiro, tá? Um vetor de 40 ponteiros para inteiro. Tá? E eu crio, por exemplo, um laço aonde eu imprimo todos passando simplesmente um inteiro, tá? Um índice. Então o que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou estar fazendo o quê? Eu usei duas operações aqui em vetor. Eu usei o operador de indireção e usei o índice. Tá? O que acontece? Tá? Eu vou pegar o vetor nessa posição, me devolve um inteiro. Vetor na posição I me devolve um ponteiro para inteiro. Eu aplico o operador de indireção em cima e ele me devolve um inteiro para o qual isso estava apontando. Observem que eu não declarei os inteiros aqui. Isso é só um trecho de código. Você, evidentemente, tem que ter esses inteiros em algum lugar. Tá? Isso é importante. Tá? Muito bem. A indireção múltipla me permite, então, fazer isso diferente. Tá? Eu posso, por exemplo, declarar aqui um inteiro, um ponteiro para inteiro e um ponteiro para um ponteiro para inteiro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou declarar o x, eu vou inicializar o x com 10. Tá? Eu vou fazer p receber o endereço de x. E eu vou fazer q receber o endereço de p. Então, o que vai ter dentro de q? O endereço de memória, que é o endereço de p, mas que, por sua vez, contém o endereço de uma variável inteira, que é x. E x contém 10. E como é que eu posso usar isso? Uma forma aqui, por exemplo, é eu simplesmente mandar imprimir o conteúdo de x usando indireção múltipla. Tá? Na hora que eu mando imprimir asterisco, asterisco, q. Então, o valor apontado por q. Tá? Com isso, eu vou imprimir simplesmente 10. Tá? E eu posso fazer isso com ponteiros também na hora de eu passar parâmetros. Essa é a última coisa que a gente vai ver. Tá? Aqui tem um código que eu acho que está um pouco pequeno de vocês lerem, depois deem uma olhada no PowerPoint com atenção. Tá? Eu vou declarar o quê? Primeiro, eu vou declarar um ponteiro para caractere inicializado com abracadabra. Tá, mas eu não criei memória para esse troço. Como é que eu consegui? Né? A gente acabou de ver que um ponteiro não gera memória. Como é que eu inicializei isso? Eu estou inicializando dentro de uma linha de código. O string está na própria linha de código. Né? Quando eu inicializo um ponteiro desse tipo para uma constante, eu estou inicializando o quê? Com o endereço daquele pedaço do código. Né? Isso aqui é importante. Tá? Isso aqui é uma constante, o compilador vai colocar isso numa área especial, depois a gente vai ver. Mas a princípio, tá? O que eu estou fazendo é isso. Tá? Eu estou inicializando, apontando para um pedaço, para uma constante que foi declarada dentro do código. Por isso, o ponteiro A, na verdade, não reservou memória para abracadabra. A abracadabra é uma constante que está lá fazendo parte do programa. Tá? Vai numa área de memória especial que a gente vai ver depois. Tá? Eu tenho um vetor de caracteres do tipo comum, que a gente vê no dia a dia. Tá? Chamei de B, com 80 posições. E eu inicializei com a constante uma coisa qualquer. Beleza. E eu tenho... Tá? Um ponteiro, na verdade, um vetor de ponteiros para caractere de 5 posições, chamado C. Muito bem. Então eu vou criar uma variável primeiro, uma função primeiro, que eu vou chamar de teste1, aonde eu passo o quê? Eu vou passar um vetor de tamanho indefinido de ponteiros para caractere. Tá? Como é que eu vou usar isso? De uma forma muito simples. Tá? Eu posso pegar uma posição, um índice dentro desse vetor, por exemplo, a posição 0, tá? Ou a posição 1,
A posição 0 do vetor me contém um ponteiro para caractere, a posição 1 do vetor me contém outro ponteiro para caractere, eu consigo imprimir isso de uma forma bastante simples. A segunda função, que eu chamo de teste 2, olhem aqui no meio, ela é um pouquinho diferente porque ela trabalha com indireção múltipla. Ela traz como parâmetro um ponteiro para caractere. Essa é uma forma de eu passar uma variável como parâmetro quando eu não tenho ideia exatamente de qual é a estrutura dela, eu só sei qual é o tipo base lá embaixo. Eu sei que isso aqui, o tipo base lá embaixo é string, tá? Mas isso aqui é uma coleção de strings e eu não sei muita coisa sobre essa coleção de strings. Eu posso passar isso, declarar o parâmetro dessa maneira. Tá? E isso eu posso usar exatamente da mesma forma como eu usei aqui acima. Observem que o código é igual, tá? Pelo menos o primeiro pedaço. Mas eu tenho uma segunda maneira de ver o código. Olha a segunda linha. Tá? Na segunda linha, eu estou usando o quê? Eu estou usando um nível de indireção. Tá? Então, se eu tenho um ponteiro para ponteiro, tá? E eu trato o segundo ponteiro como um vetor, na verdade, a hora que eu faço um nível de indireção aqui, eu vou devolver um desses ponteiros. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz aritmética de ponteiro, para eu poder caminhar, então achar o segundo elemento aqui, o primeiro elemento é simplesmente D. E dessa maneira eu posso tratar também essa coleção de strings devolvendo o endereço. E aí o programa principal mostra como é que a gente chama isso. Tá? A gente chama exatamente igual. Tá? A gente chama simplesmente passando C como parâmetro. Se vocês olharem lá embaixo, tá? Vocês vão ver que o código é muito simples, eu chamo teste com C e teste com C, sendo passado como parâmetro. Ora, a gente viu, o nome de um vetor é o endereço do primeiro elemento. O endereço do primeiro elemento é um ponteiro. Ou, quer dizer, o endereço do primeiro elemento aponta para um ponteiro. Né? Eu posso considerar isso uma coleção de ponteiros. E é isso que essas duas funções estão fazendo. Né? Então, normalmente a gente tenta fazer um projeto de algoritmos onde a gente evita entrar nesse tipo de coisa aqui. Essa é uma forma de escrever código que não deixa muito fácil uma outra pessoa que vai ler o seu código entendê-lo. Né? Uma coisa que a gente deve ter sempre em mente é que o código que a gente escreve deve ser um código inteligível. Né? Esse código aí não está exatamente inteligível. Né? Mas, às vezes, vai ser necessário eu trabalhar com esse tipo de artifício. Então é importante que vocês saibam como isso funciona. Né? É importante que vocês sejam capazes de usar isso aqui. Então peguem esse código, joguem no seu compilador, compilem e vejam o que acontece. Então, a gente estava falando de passagem de parâmetros. Muito bem. Tá? E como é que a gente passa parâmetros? Vocês viram aqui, a gente passou... na hora que eu declarei os cabeçalhos dessas funções aqui, eu declarei de uma forma muito diferente a mesma coisa. Num lugar eu coloquei que era um vetor de tamanho indefinido de ponteiros para caractere. No outro, eu declarei que era um ponteiro para ponteiros para caractere. E eu tratei como se fosse um vetor. Tá? Eu posso fazer isso. Tá? Então, uma das formas da gente trabalhar com variáveis que contêm dados muito grandes é a gente passar endereços delas como parâmetro. A gente chama isso de passagem por referência. Tá? E existem outras formas de passagem. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. É mais uma dessas coisas, tá, que linguagens de programação como Java ou Python não mostram para você porque fazem de uma forma transparente. Tá? Quando você escreve código em Java, por exemplo, tá, às vezes está sendo passado um ponteiro,
às vezes está sendo passado uma variável, o valor inteiro, tá? E você não sabe o que está acontecendo porque a linguagem de programação não deixa você saber, ela esconde isso de você. Isso é bom porque facilita a programação, mas é ruim porque se eu tiver algo muito complexo, muitas vezes eu não vou saber o que eu estou fazendo e pode ter um erro acontecendo ali, tá? Por ignorância minha. Tá? Então, vamos entender o que são as passagens de parâmetros. Tá? Então, basicamente, a gente tem 3 tipos: por valor, por referência e por nome. Tá? Por valor é aquilo que a gente imagina que acontece. Tá? Eu chamo uma função, tá? E todas as variáveis que eu coloco lá na lista de parâmetros, na verdade, têm os seus valores copiados para dentro da função, e o que acontece dentro da função não altera a variável que está lá fora. É uma situação ideal, mas nem sempre vai acontecer dessa maneira. Como eu falei em Java, se eu tenho objetos complexos, o Java não vai fazer isso para você. E você muda alguma coisa dentro de uma função e ela muda lá fora também. A gente tem que tomar um cuidado. A segunda forma é por referência. O que é uma passagem de parâmetro por referência? Quando eu passo o endereço de uma variável, significa o quê? O dado que eu estou trabalhando dentro da função não é só igual ao dado que tinha fora da função, tá? Ele é o mesmo dado. Se eu modificar dentro da função, eu vou estar modificando o dado que também está fora. Ou seja, quando a função para de executar, lá fora eu tenho o quê? O dado mudou também. Quando eu passo por valor, não. Eu passo uma cópia do meu dado para dentro da função, eu posso mexer com esse dado à vontade e só me retorna para fora da função aquilo que eu passar como valor de retorno dessa função. Então, o C++ nos permite fazer isso de forma explícita, sem que a gente crie confusão. Quando eu quero passar algo por valor, eu estou fazendo uma cópia. Quando eu quero passar algo por referência, eu estou simplesmente levando um ponteiro que me aponta para a variável que está lá fora. E se eu mudar ela dentro da função, ela vai mudar lá fora também. Tá? Dessa maneira, a gente evita que a gente possa ter efeitos indesejáveis do lado de fora de uma função, porque você fez algum cálculo intermediário dentro da função com uma variável, tá? Achando que você estava trabalhando com uma cópia dela, porque o escopo é só o escopo da função e, na verdade, lá fora alguma coisa mudou. Tá? Então, isso é bem importante e em C a gente tem o controle total disso e a gente já vai ver como é que isso acontece. Por último, nós temos uma situação especial, que é a passagem de parâmetro por nome. Tá? Isso é mais comum em algumas linguagens como Python, por exemplo, e a gente não vai discutir aqui. Tá? Lisp também usava passagem de parâmetro por nome em quantidades. Tá? Lisp praticamente não se usa mais como linguagem de programação, nem Algol, então a gente não vai discutir isso aqui. Passagem de parâmetro por nome, ela é atual em Python, mas aqui nós não estamos discutindo Python, então a gente não vai entrar nessa sina. Tá? Muito bem. Para a gente entender como é que funciona a passagem de parâmetros e quais são as nuances que existem, a gente vai ter que entender o modelo de memória onde roda um programa de computador. Tá? Aí a gente vai entender o que é uma variável local, o que é uma variável global, o que é uma variável alocada dinamicamente, como é que funcionam os ponteiros, o que é o stack, o que é o heap. São vários conceitos que vocês têm que ter em mente, tá? A hora que vocês estão projetando um programa numa linguagem compilada, aonde você vai ter um código no final que negocia a memória direto com o sistema operacional. Tá? Então, para a gente entender isso, não adianta a gente ir para uma versão atual do Windows ou o Linux, o Unix, porque são sistemas operacionais multiusuário, multiprocesso e o gerenciamento de memória é bastante complexo. Né? Vai criar muita confusão a gente entrar diretamente nisso,
A gente vai primeiro entender como é que funciona o gerenciamento de memória dentro de um sistema operacional que é monoprocesso, monousuário. Tá? E o mais simples e o mais fácil de entender é o DOS, tá? Microsoft Disk Operation System, tá? Disk Operating System. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos entrar nisto. Nós vamos entrar no DOS, que é para vocês entenderem como funciona, e depois eu vou fazer um pequeno à parte explicando como é que isso funciona dentro do Linux ou do Unix, por exemplo, ou por tabela um pouco pior dentro do Windows. Tá? E é isso, gente. Então, a próxima aula a gente vai ver mais disso. Divirtam-se fazendo esses exercícios que eu sugeri.